Boa noite, boa noite. Boa noite, Gisele querida. Boa noite, Gilson. Ah, que show. Vocês estão me ouvindo bem? Eba! Obrigada, Gi. Ah, esse livro, a capa dele é incrível, né? Mas, enfim, ele será surpresa. Boa noite, Gilson. Bom, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas à live sobre a vida e a obra do nosso querido autor Gilson Salomão Pessoa. E o autor estará conversando aqui com a gente, óbvio. Só que eu vou dar uns recados que eu sempre deixo antes de qualquer live, bem rapidinhos, tá? Então, meu nome é Andréa Marques, eu sou autora também e editora da Panóplia Cultural. E nós, da editora Panóplia Cultural, a gente acredita que as histórias precisam ser propagadas para que seus benefícios, que são infinitos, possam alcançar os quatro cantos do mundo. Então vamos compartilhar juntos esse encantamento? Siga a gente nas redes sociais, no Instagram e no Facebook, basta procurar por Editora Panóplia, tudo juntinho, para curtir, seguir e saber das novidades. Conheça os nossos livros acessando o catálogo no site editorapanoplia.com.br, tudo juntinho. Lá também você pode conhecer os nossos autores e também ter acesso aos textos do nosso blog, que tem artigos maravilhosos escritos por autores nossos e autores convidados. Bom, eu vou chamar então a estrela da noite, que é o autor Gilson Salomão Pessoa, mas antes eu gostaria de mostrar para você como é o Gilson Salomão Pessoa aos olhos da editora Panóplia. Gilson é funcionário público formado em jornalismo pela UFJF. Colunista com vários livros publicados, participou e organizou diversas antologias lançadas pela revista Conexão Literatura e pela editora Panóplia. Dentre os seus livros publicados estão Terror Não Tem Tamanho, Terras e Tramas Sertanejas. Terror Não Tem Tamanho, Terras e Tramas Sertanejas, O Sapo Tobias, Histórias de Titãs Quebradiços, todos pela editora Panóplia, e Um Suspiro Resgatado pela editora Autografia. Ganhou por 3 vezes o prêmio literário de melhor conto de Matias Barbosa. É ou não é um fenômeno, gente? Nossa, também sou fã, Gisele, sou fã desse autor incrível. Então vamos chamar agora para conversar com a gente o nosso autor. A Gisele, gente, que se encontra aqui nessa live também, óbvio, a gente já fez algumas lives, mas a gente vai ter outra que é incrível, gente. São muitos livros que já estão publicados, fora os livros que ainda virão. E pelo contrário. Acontece. Agora tá certo. É pedir só para você baixar só um pouquinho o seu celular. Isso. Tudo bem, Gilson? Boa noite, André. Boa noite a todos. Boa Prazer noite. enorme estar aqui. Abaixa só mais um pouquinho de nada, que está cortando o seu rosto ainda. Isso, perfeito. Agora está perfeito. Aí. Assim, eu só afastar um pouco também, tá muito. O próximo. Que alegria poder conversar com você. Há muito tempo que a gente não conversa assim, né? É verdade, muito tempo. Poxa, eu Muito. tava com saudade mesmo. Pois é, a gente, antigamente, gente, que a gente já se conhece há um bom tempo, né, Gilson? Mais uns 10 anos, por aí, né? Mas é por aí, né? Por aí. E a gente fazia antigamente um podcast, né? Que era do Brasão Nerd. Brasão Nerd, exatamente.
Foi um projeto que o Gilson iniciou, e a gente começou, e a gente toda semana gravava, né, Gilson? E aí Isso. era muito bacana, era muito Era, divertido. E era um era muito podcast divertido. raiz, gente. Era podcast de som só, não tinha É, vídeo, né? não Era tinha vídeo, antes de ter toda essa onda do podcast, a gente já gravava o áudio mesmo, podcast mesmo. sim, é Gilson, era muito verdade. legal. Era Era muito muito legal. legal. Aí a gente tinha que colocar novamente esse projeto aqui na Editora Panóplia, né? Seria bem É divertido. verdade. Seria muito bom. É, A Gisele, ela tentou fazer um projeto parecido que seria o da live dos escritores, né? isso. Que a gente batia papo e tal, né? Que a gente ficou também algumas semanas fazendo isso, foi muito legal. E aí depois também deu uma murchada. Mas aí vou ver se a gente consegue retomar, pelo menos aqui no Instagram, se for o caso, né? Isso. A Gi, na verdade, eu acho que a Gi ficou dodói, né, Gi? Aí não pôde mais fazer, né? Teve um tempo que você não pôde porque ficou dodói, né? Aí depois. O problema, a Gisele teve uns problemas lá com o TikTok. Isso. Também, né, Gi? Ela tá aqui. É, Eliane, isso, boa é. noite, Eliane. Boa noite, Eliane. Aí eu acho que foi mais por causa, dessas brigas, dessas desavenças que ela teve lá no TikTok e tal, né? E aí eu acho que seria melhor a gente fazer aqui no Instagram, que aí não, acho que não teria esse problema, O né? único problema do Instagram, na verdade, é que ele reduz um pouco o tempo. Assim, Isso. eu, sinceramente, eu tenho medo, porque no início que a gente começou a fazer as lives aqui no Instagram, o que acontecia? Com 40 minutos ele derrubava. E aí você Hum, perdia a live, ele não dava nem tempo de gravar. E aí eu fiquei com esse medo até hoje, acredita? As pessoas falam assim pra mim, Andréia, pode passar até 3 horas. Eu falo, poxa, mas eu tenho medo, porque se ele derrubar a live, a gente perde tudo. Não fica é nem como verdade. derrubar. Então eu coloco sempre assim, até 1 hora e passa um pouco, às vezes 1h10, 1h20, já chegou a passar 1h20, mas eu com o coração na mão. Tipo assim, a gente se derrubar, a gente fica sem o conteúdo que a gente gravou, né? Aí Sim, só é tem essa verdade. questão da rede vizinha, né? A rede vizinha podia ser até 10 horas, né? Direto. Nossa, a gente fazia umas lives lá que ficavam quase umas 3 horas lá conversando. Era muito Sim. tempo, né? Muito E legal. aqui eu já tenho medo, entendeu? A gente podia fazer até de teste, tipo assim, pensando, não vamos pensar em gravar se ficar bem, se não ficar, a gente tá É, no lucro, vamos dizer assim, né? sim, E a a gente gente pode podia começar tentar. fazendo um projeto sem pauta, alguma coisa assim, só bate-papo mesmo, né? Que aí, se Nossa, caiu, caiu, isso, não, e para você ter a ideia, né? A gente que já é publicado, a gente passa muita informação para quem não é publicado, tem dúvidas, né? Às vezes a pessoa Uhum. tem medo de perguntar, tem receio, ou não tem um canal mesmo que possa perguntar. E aí só a nossa conversa, né, sobre o dia a dia dos livros, de como acontece, já, né, dá essa ajuda para quem está começando. Com certeza, com Né? certeza. É bem legal. O Hug, me perdoe se eu estiver falando errado, colocou assim, hello, my dear. Olha, estamos internacionais aí. Internacionais, boa noite. É, E aí, Gilson, a gente veio hoje para falar da sua obra, que é vastíssima. Gente, a minha mesa aqui tá muita cheia de coisa. livros do Gilson. A minha também. Tem os livros autorais dele, ainda tem as antologias que ele organizou, né, que vem organizado, algumas antologias que ele participou, que são várias também, e os livros infantis. Mas vamos aos poucos, Gilson. Isso. Senão a Antes, gente... eu também só queria deixar registrado também que isso aí eu agradeço muito a editora Panóplia pelo apoio, pelo carinho que vocês sempre tiveram comigo aí, né? Acreditaram nos meus textos, isso aí é uma coisa que eu vou levar para sempre. Essa gratidão é eterna. Se hoje eu tenho esse legado, por assim dizer, isso aí é graças a vocês. Nossa, que isso. É mérito todo seu no sentido de que os seus textos só engrandecem nossos livros aqui.
São Ah, textos obrigado. maravilhosos e agradeço muito pela parceria também. Que o Não, Gilson, com assim, a gente tem certeza. vários projetos, né, Gilson? A gente pensa, É. conversa logo, vamos fazer tal projeto. Ele, a Gisele, a Eliane, né, a gente conversa logo, né, para fazer os projetos. E Isso, aí, a gente já, eu e a Gisele, especialmente, a gente é muito empolgado. A gente vai sim, conversando todo dia, a gente já tem uns 3 projetos na frente, uns 3, 4 projetos. Né? Ela fala assim, pensei nisso. Aí daí vai lá e fica lá no alfinete lá, prega no alfinete. Tal projeto. E gente, aí a eu gente sou vai fazendo isso testemunha. um atrás do outro, né? Tanto que a gente terminou essa antologia, né, da Das... Mulheres de Raízes e de Asas, né? Que foi muito bonito, né? E aí a gente já tinha do táxi já estava já em movimento e, né? Você entrou um trocadilho aí, o táxi já estava andando e foi galera já foi entrando no táxi já. Já foi, o táxi passou e a galera já foi entrando, né? É, exatamente. O táxi passou, a galera já passou já entrando, né? Já foi comboio. Já foi comboio, Adorei, exatamente. adorei a analogia. Mas é assim que funciona, gente. Vocês não têm noção. Todo dia o Gilson vem com a ideia diferente, livro diferente já pronto. A gente já terminou um dos livros dele que ele vai lançar, né? Quer dizer, que está lançando hoje também com a gente. E aí já tem outro já em produção. Vocês têm noção, a Gia é a mesma coisa, a Eliane é a mesma coisa. Então, assim, são autores de mente muito fértil, gente. Era interessante se a gente conseguisse colocar todos os projetos em prática, né, Gilson, ao mesmo tempo. Nossa, ia ser uma loucura, com certeza. Nossa, mãe. Só Ia, isso. Ah, ia ser maravilhoso, né? seria maravilhoso, verdade. Poxa, Mas pena que não. a gente vai fazendo devagarinho e vai saindo. Né? E aí é bonito que fica caprichado, fica bem feito, e aí vale a Sim. espera, sabe? E isso é bem bacana. É porque a gente faz assim com muito carinho, né? Sempre, né? Sim, Então sai um esse trabalho carinho, bem é, legal mesmo. A sim, gente esse. aqui, eu pelo menos, eu pego cada livro como se fosse meu, no sentido de cuidado, entendeu? Então, o Uhum. que que eu gostaria, o que eu não gostaria. E assim, e justamente por isso o resultado sai bem legal, né? Bem Com interessante. certeza. Nossa, o carinho de vocês com os livros, assim, isso aí é perceptível. Assim, assim, você pega um livro da Panóplia, sabe? Você pega um livro. Não estou nem querendo nem Uhum. fazer firula, nem puxação de saco, não, mas assim, é porque realmente é verdade, sabe? Você pega o, o livro da Panóplia, sabe? Você vê o acabamento da capa, sabe? Da diagramação, sabe? Tem algumas outras obras, né? Que eu tenho contato porque eu tenho amigos escritores em outras editoras, né? E então assim eu vejo o acabamento, sabe? É completamente diferente. É completamente diferente. Tem um amigo meu de Brasília que ele me mandou um livro que eu estou lendo, chama Instinto Assassino, que foi um livro que ele escreveu. O nome dele é Roberto Ferrari, é um escritor lá de Brasília. Sabe? E assim, o acaba é diferente, sabe? O nível o, a coisa daí, a capa, a textura da capa é diferente, sabe? Gente, né? Com certeza, sabe? A autografia é diferente da autografia, é diferente da. Eu fico com medo de falar outras editoras aqui É, para me queimar, entendeu? É melhor verdade. deixar quieto, né? Sim, Senão depois sim. vai ter que ficar blipando aí a live. Não é bom, não. Mas, Gilson, olha, obrigada, muito obrigada mesmo pelo seu carinho, pela sua percepção em relação a isso, né? A gente faz de tudo para que o autor ele se sinta feliz, se sinta em casa
e sinta realmente que a sua obra ela foi tratada, cuidada, né, com muito, gestada, né, com muito carinho, Uhum. isso é É verdadeiro. verdade. É. Nossa. Mas pode falar. Não, assim, basicamente seria só isso mesmo. Né? Você estava falando isso, eu estava lembrando do próprio caso do Titãs, sabe? A primeira versão e a Uhum. segunda, sabe? Você vê a segunda versão do Titãs, é um negócio é impressionante. É impressionante. A textura da capa, sabe? A orelha, sabe? Olha só, a qualidade das imagens. Sabe? Das imagens, não, porque das imagens, das gravuras ficaram muito bonitas, realmente. As gravuras ficaram muito bonitas, mas isso é uma coisa mais. Já é um trabalho mais da IA também, né? Uhum. Porque Uhum. na primeira vez foi um gravurista também, amigo meu, né? Nossa, ficou perfeito. Nossa, esse livro Uhum. ficou perfeito mesmo. O, né? O, e assim, ficou muito bom mesmo. Que aí, gente, É, só vou explicar para quem não sabe, era de outra editora, né? Aí a gente, quando isso, eu trouxe para cá, a gente fez a segunda edição, que está até escrito aqui, ó, isso. segunda edição. E aí aproveitou para repaginar, né, Gil? Você também colocou Uhum. algumas Não, mudanças, eu algumas acrescentei coisas, né? muita coisa mesmo. Porque eu estava querendo fazer uma continuação. Eu estava querendo Uhum. fazer uma continuação e aí eu escrevi, aí não chegou a ficar o bastante para uma continuação, né? Não chegou a pegar o tamanho para uma continuação. E aí, aproveitando que eu já estava na panóplia, eu falei assim, vamos rebutar tudo, vamos jogar tudo dentro de um livro só. E agora também tem uma revelação em primeira mão Hum? que a continuação do Titãs já está pronta. Ih, atendendo a pedidos. É, Ótimo, excelente, que maravilha. ela se chama Entre Portos e entre Portos ou Porto. Aí eu acho que é Entre Eu Portos acho e que é Promessas. Portos. É, entre Entre Portos, Portos e é. Promessas. Nossa, que Aí, show, gente. aí ficou bem bacana, ficou bem bacana. Hum. Eu tava com muito medo de escrever, eu tava com muito medo de escrever essa continuação. Aí, uma amiga minha, a Estela, ela leu Titãs, né? E aí ela chegou e aí ela falou, ela me deu uma ideia legal, mas eu não usei, eu adaptei a ideia dela. Ela chegou e falou assim: você devia colocar todo mundo dentro de um sítio e trabalhar essa coisa de confinamento e todo mundo tendo DR, não sei o quê. Aí, aí eu falei assim, a ideia do confinamento e as DR seria interessante, né? Só que aí eu resolvi fazer durante um cruzeiro. Uhum. Então é isso. Aí, basicamente a sinopse é isso. Seriam três casais, o, a Suzana e o Salvador, a Elisa e o Ivo e a Lisandra e o Alberto. Os seis num cruzeiro Então, pelo mar, são os pelo mesmos Mediterrâneo. personagens do São Titãs, do os primeiro mesmos Titãs. personagens, né? Os três casais num cruzeiro pelo Mediterrâneo ali. E aí tem as DRs e tal, e aí eu procurei dar mais foco também às mulheres, né? Que eu senti que as mulheres não tiveram o protagonismo necessário no primeiro livro, aí elas ganharam mais protagonismo no segundo. E é,
E aí tem um casal que ficou no Brasil, que é o Augusto, né, cozinheiro, e a professora. Acho que é Augusto e a Amanda, se não me engano. Sim. Aí eu fui escrevendo, quando vi, aí eu já tinha terminado. Esse ficou bem legal também. Nossa, que máximo. Você vê, gente, a criatividade, a quantidade de ideias que o Gilson tem. E olha só, a Eliane botou parabéns. A Gisele já colocou um oba pro seu próximo. É, A Eliane Cristina falou que adora gravuras porque cria uma identidade. é, a Graça. Pode falar. A Não, só ia escritora falar. Gisele Silva está aqui com a gente. Deu um oi, boa noite, Gisele Silva. O Ed Tanto também, boa noite. Valéria, boa boa noite, noite. Todo Ed, boa mundo noite, aqui. Valéria, boa noite, Gisele, boa noite todo mundo. A, a questão das gravuras, geralmente a IA ela tem ajudado bastante nesse sentido, né? De Sim. confeccionar as capas, né? De fazer as gravuras, né? Tanto no caso, mais especificamente, no meu caso, ó, quem gosta logo de escrever gerando gravura, né? Sou eu, a Simone e a Gisele. A gente toda hora escreve e aí já quase que automaticamente já gera gravura já. Né? Eu começo a escrever um projeto também, eu começo a escrever um livro, aí já mando gerar a capa já para ir empolgando e para já ir escrevendo mais ainda. Entendeu? Então Isso. ficou. Nossa, foi uma mão na roda mesmo, sabe? Porque realmente é legal que você falou que a gravura, ela realmente ela conversa muito com o texto. A Eliane Né? falou, isso, conversa, e assim, traz essa, por exemplo, a gente faz o pensamento de como é a cena e os personagens. Quando traz a gravura, né, aí você já tem algo ali para você aprofundar mais, né, você já conhece, meio que Exato. se identifica ali com o personagem, já conhece como se tirasse uma foto, né, Uhum. do personagem, né. Ó, a Eliane falou que está aprendendo a gerar gravura. É um respiro no texto, ela falou. Exatamente. É. Mas, Gilson, olha só, esse filme, ó, vai virar filme, apostando nisso. Ó, tomara. Poxa, Esse livro, esse livro ele fala sobre relacionamentos, né? Fala também muito sobre a natureza masculina, na verdade, a essência, né, masculina, que é muito interessante, ela é muito bem conduzida por você em todo o livro. E aí, legal. mas aí, para quem não conhece você trabalha também com terror. A gente tem dois livros Hum. aqui que se chamam. O primeiro foi O Terror Não Tem Tamanho. E o É, segundo, que não é terror exatamente, ele é mais regionalista, né? Mas tem sim um toque mítico, né? Sobrenatural, tem umas que pegadas é de terror. terras, isso, que é terras e tramas sertanejas, que eu sou muito Isso. suspeita para falar, porque eu adoro, tanto terror quanto regionalismo. E primeiro vem aqui o terror. O terror não tem tamanho, porque tem contos de vários tamanhos, né, Gilson? Isso, exatamente. Tem a questão do microconto, aí tem um conto que é um pouco maior, e aí tem alguns outros que ficaram, que já estão mais ou menos padronizados, porque foram contos que eu escrevi nas antologias digitais da, da revista da revista Conexão Literatura. Né? Eu comecei a Ah, escrever, assim, eu comecei a escrever terror antes, né? Na verdade, eu comecei a escrever terror antes de começar a ingressar nas antologias, né? Que o primeiro conto de terror foi aquele que você até gostou, que é aquele do Peçanha, né? uhum, Que tem até no Terror Não Tem Tamanho, né? Que é um isso. conto regionalista de terror, né? É um conto de terror regionalista, porque é uma criatura que ataca um vilarejo lá, né? E a sua teoria para o final também é muito boa, que foi uma coisa Uhum. que eu não tinha pensado, mas você
chegou a essa conclusão e ficou bem legal também, né? Eu acho que a sua versão é a sua versão do final acho que foi até melhor do que a que eu tinha pensado, né? É, mas aí depois, aí eu fiquei um tempo, aí eu comecei, primeiro eu escrevi do Peçanha, aí depois eu comecei a rabiscar aquela do que tem no Terras e Tramas também, do do cara que foge do manicômio e mata a mulher lá. Aquele eu tinha começado a escrever. Aquilo, na verdade, era um projeto de um livro que eu ia escrever, porque eu ia começar com esse assassinato e, a partir desse assassinato, eu ia começar a puxar o flashback de vários moradores ali do vilarejo, entendeu? Cada morador teria um flashback que seria um conto, né? E basicamente quase todos ali estão no Terras e Tramas, né? Basicamente quase todos os moradores desse vilarejo estão no Terras e Tramas, né? É, o do Espantalho, o Elias Canhoto, na verdade seriam todos personagens de um mesmo universo. Eu comecei a meio que trabalhar isso, né? Tanto que dá para perceber que no conto do Espantalho aparece o Elias Canhoto, ele faz uma pontinha ali, Uma breve aparição, né? uma breve aparição matando uma onça. Uhum. Então ali porque há muito tempo que eu não faço isso, né? Para falar a verdade. Mas eu gosto muito dessa coisa de intercalar universos, intercalar personagens, né? Juntar personagens, né? De fazer um crossover, digamos assim, né? Eu gosto muito de crossover, né? Tanto que um dos meus, um dos grandes meus de crossover, né? É o Edifício Solares, né? Que você lendo meus contos aqui, você vê claramente a interligação entre as histórias, né? E, a, e aí a Gisele também entrou nessa onda de crossover também, e aí ela tá fazendo crossover do Solaris com o do Táxi, que vai sair, né? Então é bem bacana, sabe? Essa coisa de crossover. Eu fiquei um tempo sem, eu já estou um tempo sem fazer crossover, mas eu quero voltar a fazer. Eu quero voltar a fazer crossover. É muito É, legal, né? Inclusive, é, gente, olha só, Terras e Tramas Sertanejas, ela se passa no sertão de Minas Gerais, não no isso. sertão do Nordeste, né? No sertão É, de Minas Gerais, assim, que é bem interessante, né? E tem é toda bem, a cultura ali do sertão de Minas Gerais, né? É isso é. muito legal. Eu amo regionalismo. E o Gilson, ele tem esse dom. Quando você escreve, ele transporta realmente a gente ali na cena, que a gente consegue, Ah, assim, ver que tudo de legal. uma forma, assim, nossa. E eu, como gosto muito de regionalismo, aí achei o máximo. E o terror também, ele tem. Não vou nem dizer também que eu sou fã, porque ele escreve terror divinamente bem e Ah, choca, e obrigado. consegue chocar a gente mesmo, de Que verdade. ótimo. E Nossa. já que o propósito é esse, ele consegue realmente Ah, chocar a que gente. bom. Viu, se tem algum medo que você já tenha colocado em algum livro, algum medo seu? É, de- No de eu, terror, né? No livro de terror. isso, ensino de terror. É, eu, o, quando eu escrevi a história do debulhador, eu pensei realmente numa criatura que me desse medo, sabe? Então, assim, é, seria um caso desse, esse seria um caso, né? O, como é que eu vou te explicar? A questão do medo,
é, uma das um dos contos do Terror Não Tem Tamanho, que foi a história do Sávio Cacaulo, Hum, ela foi a partir de uma percepção minha sobre o medo, porque como que como que o medo, né? Ele tinha tanto medo do pai, né? Que mesmo depois que o pai ficou na cadeira de rodas, ele continuava com medo do pai, continuando. né? É. Então eu tive uma experiência parecida, sabe? A questão do medo e assim mesmo numa situação o medo ele, ele persiste, vamos dizer assim, né? Como que o medo persiste, mesmo você não tendo mais motivo para ter medo, mas ele persiste, né? Ele fica te rodeando, né? Então, assim, tem essa coisa, né? Eu durante a minha infância eu tive eu tive muito medo de coisa sobrenatural, de espírito, essas coisas, Geralmente é assim, né? né? Quem escreve tem medo, né? Exatamente, exatamente, né? Tanto que uma coisa que eu comecei a escrever só recentemente, né? Que era uma coisa que eu tinha muito medo na infância, que a escrita é uma coisa terapêutica também, né? Catarse, né? Catarse, exatamente, né? Foi uma cena, foi uma escrita, né, que depois eu quero até desenvolver melhor em livro, essas coisas, né, que é a história dos investigadores paranormais do século XIX, né, Nossa, aquele legal. trio de investigadores paranormais do século XIX, né, o Horácio Cervantes, o Otávio e a Abigail, que é a médium, né? Uhum. E, e aí eu estava escrevendo e acontece uma coisa, e eu confrontei uma coisa que até então era muito travado, que é uma cena de possessão que tem no Uhum. conto. Eu lembro. Tem uma cena de possessão e aí tem o exorcismo, né? Sim. E essa foi muito doida, essa coisa do exorcismo, né? Porque eu escrevi um monte de palavra lá no Google Tradutor, né, em português lá, sai Satã, que não sei o quê, blá, blá, blá. Escrevi umas coisas lá, peguei de algum daquele seriado sobrenatural, peguei algumas coisas ali e tal, né, e joguei uns negócios em latim ali, e aí aquele exorcismo em latim ali, que aí depois um monte de gente veio me perguntar, da onde que você tirou aquele exorcismo? Falei, ué, isso aí né, vai improvisando ali, né? Exato. Mas aí eu quero realmente eu quero realmente fazer um livro com esse trio, né? Que é Nossa, um deve ser projeto ótimo. é um projeto que eu tô devendo para mim mesmo, né? Uma coisa que eu quero muito fazer, né? Porque eu acho que são três personagens muito ricos, que eles merecem Sim. ser trabalhados melhor, né? Sobre a coisa do regionalismo também. Eu já tenho mais um livro de regionalismo pronto também, que Hum. é uma que é em cima de uma disputa de terra entre três fazendeiros. Aí no século XIX também, que eu gosto dessa época, né? Do É. século XIX, eu acho bem bacana essa época. E aí tem muita coisa, eu escrevi muita coisa, eu gosto muito de ambientar coisa do século XIX. Né? Tem um conto que tem no Terras e Tramas que eu trabalhei para virar um livro também, que é da trupe de teatro, Uhum. Conheço, gente. que Muito bom.
que é a trupe de teatro, e aí também virou um livro também, que virou chama Entre Palcos e Pecados, também Vai ser um ficou, dos próximos, né? é, com certeza. Nossa, porque ficou um livro muito bonito. Muito, muito Né? bacana. Esse Entre Palcos e Pecados, você já leu esse, né? Sim, Né? sim, você já passou para mim, já. É, Ele já vai ser. Aí você decide, né, gente? Que eu já tenho uns 3 livros do Gilson para produção. Aí ele vai decidindo qual é o que vem. E agora é qual? E agora é qual? Então eu não sei se esse vai ser o próximo depois do que a gente está produzindo agora. Mas ele é muito interessante, muito mesmo. é muito bacana. E eu consegui gerar uma capa também. Agora que o ChatGPT está gerando umas capas legais, eu consegui gerar uma capa muito legal do Entre Palcos e Pecados. Né? E aí agora vamos ver se consigo gerar também as ilustrações, essas coisas. Né? Esse também ficou bem bacana esse. Tanto você fala assim, tanto que quando você me pergunta assim, agora qual que é o próximo? Eu falei, nossa senhora, Tá difícil. é difícil. É Eu isso tenho quase, mesmo. eu tenho quase que fazer a lotérica lá, tem que colocar os É. nomes todos naquele globo lá e ficar girando. Ver qual que E é vai agora. verdade, gente. Não é exagero. Ele manda para mim todos os originais. Eu tô com 5, não é, Gilson? Não É, é verdade? é verdade. Eu tô com 5 prontinhos, que aí ele vai escolhendo. A gente está trabalhando em uma agora, e aí vai vir os outros. Olha só, a Gisele falou que também escreve tem medo. A Eliane Boto falou que o medo desafia a sanidade, mas ela é dessa, escreve, mas tem medo também. Isso. E a Gi colocou aqui, Gilson e Eliane tem esse dom de descrever os lugares muito bem. Você também, tá, Ah, Gisele? Tem. verdade. Você também, Gisele. Você É, também. foi. E ela falou O... que foi ótimo participar do Edifício Solares também. Ela. Foi um pouco. Né? A participação de todo mundo para mim, foi o maior presente que eu podia ganhar. Porque a Andrea, né, tá comigo desde o início do início de tudo, mas desde o início da ideia do Edifício Solares também, né, que foi essa ideia foi a partir de uma conversa minha com a Andrea, né, e aí a Andrea sabe que a minha ideia desde o princípio sempre foi agregar mais gente, Sim. né, e eu fiquei tentando chamar um monte de gente, e aí na hora que a Gi entrou, a Gi puxou uma galera que, nossa senhora, foi muito legal. Foi muito legal. Ficou bem E legal, gente. assim, É uma antologia bem grossinha lá. é Bastante gente participou. bastante gente, bastante gente. A capa Aí ficou linda. ficou linda a capa. A Valéria, né? Tem a Valéria, tem Isso. tem o João, o filho da Gisele, né? Você também E tem tem. ilustrações que a Gi fez também, né? Com a Iá, né? Também. É, Você aí também fez, né? Ilustrações também, é, né? eu acho que isso aí isso é quando a gente estava aprendendo a mexer com a IA, né? E aí a gente nessa época a gente até até apanhou um cadinho da IA ainda até conseguir gerar as imagens que a gente queria, Sim. né? É, E Gilson, eu tenho maior curiosidade de saber. Como o terror não tem tamanho, tem todos os tamanhos de contos, para você é mais difícil escrever um bom microconto de terror ou um conto normal de terror? Porque eu acho muito complexo escrever um bom microconto de terror. E você? o microconto eu escrevi também. Eu escrevi também motivado por causa de uma ideia sua, né? Sim. Que você que me incitou aí a escrever os microcontos, né? E aí eu fui também empolguei e aí eu fui escrevendo vários microcontos, mas assim o microconto ele realmente ele é
ele é complicado de escrever. Realmente o Eu microconto acho. ele é bastante complicado, ele é bastante complexo. Eu respeito muito quem faz, sabe? Eu tenho um amigo em Simão Pereira, o Sérgio Soares, que ele é especialista em microconto de terror. Ele é especialista. Ele só escreve microconto de terror. Aí, é, e aí eu tava num evento com ele lá em Simão, né? Ele virou e falou assim: eu não sei escrever história com final feliz. Oh, é ótimo, é uma característica dele. Ele falou: Ótimo. não sei escrever história com final feliz. E aí ele me falou que ele só escreve basicamente. Eu acho que ele só escreve microconto, porque ele gosta de postar no Instagram, né? Inclusive são uns textos muito bons. Depois eu vou ver se eu coloco até o link dele, né? Legal. Sérgio Soares, né? Ele tem o Sérgio Soares e tem um outro perfil também que chama Casa dos Contos. Os dois estão no Hum. Instagram. E ele gosta de escrever o microconto, por quê? Porque ele cabe dentro da postagem do Instagram. Ah, que show. Nossa, muito bacana. Aí aí ele posta, né? Ele todo dia, praticamente, eu acho que é todo dia ele posta um microconto e a imagem, né? Que agora com a IA fica mais fácil. Sim. Ele posta o microconto e a foto é a ilustração do microconto. Que tudo! Nossa, que É, bacana. é Olha só, bem a legal. Eliane, inclusive, falou aqui, Eliane, a gente nunca escreveu um microconto de terror, vou tentar. É muito bom, Eliane. É É muito bom bem porque uma bacana. coisa é você ter 20 linhas para fazer um conto. Outra coisa é você ter 5 linhas. Então você tem que É, ter assim, sucinto, mas sucinto com qualidade, né? Para ficar interessante mesmo, né? é, E você tem que surpreender. Eu já vi microcontos de uma linha, de 3 linhas. Então, isso que eu acho difícil, entendeu? Essa é. questão é que eu acho mais difícil que até que escrever um conto grande, né? Vamos dizer assim, né, Gilson? Isso. E depois do microconto, o Sérgio Soares me falou que tem o nanoconto. Ah, isso eu não conheço. Não conheço. Vou até O, ver na, o, depois. na- o Ele que inventou nanoconto. ou existe mesmo? Oi? Ele que inventou ou existe mesmo? Eu não Nanoconto. sei. Ele falou que Eu nunca ele ouvi falou falar. que ele faz nanocontos. Aí Que nanoconto legal. é quase um haiku de terror. São 5 palavras assim, sabe? Eu achei extremamente difícil, Eu né? acho. Muito. E eu acho que assim, sei lá, eu acho que o nanoconto, eu acho que ele fica vago demais, sabe? O microconto, né? Um dos microcontos que eu escrevi, que é o que ficou mais famoso, que muita gente até meio que me xingou, foi a história da mulher é, que finalmente achou que tinha encontrado seu par ideal e ele era um serial killer. Sim, isso. Foi um dos que eu olhei e falei, não acredito, gente, nisso. Porra, todo mundo que leu esse livro chegou e falou assim: por que você fez isso? Nossa, coitada da mulher e tal. Né? Aí todo mundo pegou isso. E depois, e aí, eu não estava nem lembrando, na verdade, desse microfone, né? Aí depois, todo mundo começou, coitado da Glória, coitado da Glória, coitado da Glória. Aí eu falei, mas Glória? Aí eu fui ler, aí que eu lembrei que eu tinha escrito esse microconto, né? E realmente, assim, você pensando, sabe, é um microconto que ele traz uma crueldade ali, É intrínseca ali, bastante. né? Porque né, a mulher vai morrer 2 vezes, né? Porque vai morrer o sonho dela
né? E ela vai morrer fisicamente, né? Então, assim, Nas mãos eu, de Saul Gold. na hora eu não atentei para isso, mas eu pensei assim, nossa, meu Deus. Cruel Eu- demais. É, nesse aí, foi um que eu cheguei e falei assim, nossa, realmente esse aí eu acho que eu dei uma pesada de mão aí. E Gilson, olha, de repente, no meio da sua trajetória, surgiram os livros infantis. Fala Isso. aí pra gente o porquê da ideia, por exemplo, do Sapo Tobias que veio antes, que inclusive ele é bilíngue, gente, ele tem a versão em português e a É, versão em inglês, e o fofíssimo Leão Leonardo, que é fofo demais, gente, muito, é. muito. Deixa eu Além de pegar trazer, o inglês tá, aqui. tá. Além de trazer pra gente uma lição valiosíssima que pode ser levado assim para os adultos, né? Essa questão É, de você ter o poder nas mãos e o que fazer com ele, entendeu? sim, Então, o Leão Leonardo, ele é ótimo para esse tipo de discussão. E com as é. crianças mais ainda, né? E o Sapo Uhum. Tobias, que é o aventureiro. Fala pra gente, qual foi a motivação de cada um deles, Gilson? O, o Sapo Tobias, ele veio de uma discussão não é discussão, mas uma conversa que eu tive com uma amiga da faculdade, que ela falou que ela tinha vontade de escrever um livro infantil protagonizado por um sapo. E aí eu fiquei com isso aí na cabeça, né? Fiquei com isso aí na cabeça e tal. E, e aí eu deixei lá marinando a ideia. E, e aí o que acontece? É, uma, eu passei uma noite em claro, né? Escrevendo o Sapo Tobias. Uma coisa muito maluca que aconteceu comigo. Mas conta, você estava dormindo e teve que se levantar. Foi isso? É, eu tive que ficar dormindo, levantando, a noite inteira. Gente, E é coisa de escritor mesmo. Escritor precisa ter um caderno do lado, né, para sempre que tem ideia escrever, né, para não perder a ideia, né. E foi muito doido essa coisa do Sapo Tobias, porque eu tava escrevendo, eu tava dormindo, né, e aí os versos começaram a vir na minha cabeça. Os versos começaram a vir na minha cabeça, e aí eu peguei. E aí, pronto, aí terminava uma estrofe, aí eu deitava. Aí na hora que eu deitava, é muito aí surreal. não dava uns 2 minutos, vinha a segunda estrofe. Eu levantava de novo, escrevia a segunda estrofe. E aí deitava. E aí vinha a outra estrofe. E aí eu fiquei nisso a noite inteira. Sabe? É um livro que me rendeu uma noite de sono, mas foi bem gasto. Foi legal, Valeu a pena. verdade. Gente, Valeu a é pena. coisa de escritor mesmo, né? E quem fez essa ilustração foi o Tadeu, né? Foi o Tadeu Tadeu. Júnior. É, Tadeu Tadeu Júnior. Júnior. O, Isso. o Tadeu, o Tadeu ele começou a trabalhar comigo nessa questão da ilustração, né? Porque ele queria tentar fazer carreira como ilustrador, mas aí não recebeu mais pedidos, né? Uhum. E aí hoje ele está trabalhando com miniatura. Hoje ele faz miniatura de praticamente tudo que você imaginar. 3D, né? 3D, exatamente. Ele faz miniatura de 3D de praticamente tudo que você imaginar. Sabe? Aí, né, esse texto ficou um tempo também, né, o Sapo Tobias ficou um tempo, aí, porque não tinha ilustrador na época, não tinha IA, não tinha essas coisas, né, e aí eu também escrevi em versos, mais uma vez, por
inspiração da Andréia, né? Porque a Andréia, os dos livros da Andréia são todos em versos, né? E aí a gente conversando, você falou que você comentou comigo, falou assim, o verso ele dá uma entonação bacana para a história, ele dá como é que eu vou falar? Ele dá um ritmo, Um né? ritmo Ele divertido, dá um né, da ritmo condução. gostoso para as crianças e tal, Isso. né? Por isso que quando eu fui fazer os Ratobias, e basicamente todos os outros, né, que eu fiz, até o das capivaras também, que já está até pronto, né? Ah, Ele, eu vou falar ele, do capivara. nossa, esse da capivara foi um Ai, negócio gente. impressionante. Um negócio impressionante. Esse da capivara, eu testei ele hoje com os meninos da escola municipal lá, eles piraram. Eles adoraram, Ah, né? E é legal porque eles ficam falando, eu sou essa capivara. ai, que Você é tudo. Não, a aquela. gente vai falar, gente, ó. E esse livro aqui, o do Sapo, ele ofereceu para as sobrinhas, né? Alice e Maria Clara, né? Isso, né? Todos os que eu faço, inclusive, eu ofereço para elas, né? Para elas, O né? Quatro Binhas, o Leão Leonardo também, a mesma coisa, e Isso. das capivaras também vai ser, né? Inclusive das capivaras foi encomendado, né? Ó, mas Das antes de capivaras. falar, olha só, da capivara, o do Léo, o do Leão Leonardo, olha, gente, que fofura, gente. Como é que surgiu a ideia do Leão Leonardo? Ele O, é muito lindo. o Leão Leonardo, ele é, porque eu tive essa ideia, né? Também a partir, né? Muito dessa, porque, né? A gente que é da geração antiga, né? A gente cresceu muito com isso, né? De imposição no grito, Isso, né? De tanto de todas as figuras de autoridade, né? Não colocar só família, mas em geral todas as figuras de autoridade, né? Da década de 70 e 80, as pessoas tinham essa necessidade de ganhar as coisas no grito, sim, né? felizmente. Então, infelizmente. Então eu tive essa ideia de fazer a partir disso, né? Surgiu a partir dessa ideia, né, de criar de gerar essa outra dinâmica, né? E inclusive tem uma coisa interessante que hoje eu fui ler essa história, né? E várias crianças que estavam sentadas, algumas crianças viraram e falaram assim: meu pai é muito bravo. Tá vendo? Aí, assim, não foi nem uma nem duas, não. As crianças chegaram e falaram assim: meu pai é muito bravo, meu pai é muito bravo, né? Então, assim, né? Isso aí é um diálogo que precisa acontecer, né? É um assunto que precisa vir à tona, vamos dizer assim, né? E é muito interessante, né? Que a criança que ouviu a sua história, que você fez a contação, né? Ontem e hoje, né? Uhum. Ela já chega em casa já com essa história para os pais. Ela já tem essa possibilidade, vamos dizer assim, né? E aí, É, contando essa história, o pai já tem uma visão diferente, né? Pode ter uma visão diferente sobre como ele se tratar mesmo o filho, né? Como conversar com isso, o filho. né? Às vezes o menino ouve a história ali e aí vê o pai no leão, né? Que grita, né? Exatamente. Então o menino já vai fazendo essa associação aí, né? Assim, a minha ideia foi muito essa mesmo, né? De, exatamente gerar esse diálogo também, né? De trazer essa nova dinâmica aí entre pais e filhos, vamos dizer assim. Sim, Né? maravilhoso. Agora conta pra gente das capivaras. Gente, está em produção agora o livro infantil das capivaras.
do Gilson, que tá a coisa olha, derreti de tanta fofura. Conta pra gente. É. Só não conta O- tudo, tá? Por favor. não, não. O, isso foi a partir da conversa com a minha sobrinha, né? Que, que eu perguntei para ela e tal, né? Perguntei se ela tinha, qual que seria o próximo tema do livro que eu vou escrever e tal, né? Porque eu escrevo muito para elas também, né? E, e aí ela tá com essa coisa ela tá com essa mania de capivara, né? Ela tem capivara de pelúcia, Tem né? de tudo. A minha irmã deu várias folhas de adesivo de capivara, ela colou nos cadernos. Então ela tava com essa fixação de capivara. E aí eu e aí eu tive essa ideia de escrever essa história, né, envolvendo as capivaras, né? E aí ficou bacana porque são três capivaras mulheres, né? São três capivaras fêmeas. E aí ficou basicamente, né? Ficou a minha irmã e as minhas duas sobrinhas. Fofa. Que Né? fofura. E aí por isso que ficaram três capivaras, com a minha irmã e as minhas duas sobrinhas. Né? E aí, na hora da ilustração, a capivara mais alta, sem querer, a capivara mais alta ficou sem flor e as outras duas pequenininhas ficaram com flor. E aí ficou legal. Ai, ficou lindo. E você chegou a contar para as crianças na contação, antes mesmo do livro tá, só para ver qual era a reação deles, né? Isso, é. Eu contei a história lá, né? Fui passando as imagens no, no computador, né? E aí as crianças apaixonaram na história, sabe? Foi muito, Imagino, muito bonito. Foi muito imagino. bonitinho. Ficou lindo. Gente, quando o Justo foi passando as imagens para mim, né, pelo WhatsApp, nossa, eu falei, meu Deus do céu, eu não tenho maturidade para isso, não, gente. É muita fofura. Ficou muito bonito mesmo. Eu Tá fiquei lindo. impressionado com a qualidade da ilustração, eu fiquei impressionado. Eu fiquei Sim, impressionado mesmo. E, e assim, foi um dos livros que tem os livros que me dão muita de cabeça na hora de gerar imagem. Né? a, Tanto que a IA ela fica meio perdida, sem entender direito o que você quer. Né? Tanto que o do Leão Leonardo, né, eu gerei aquelas imagens lá e aí a Andressa ajudou a salvar ali, falou assim, não, vamos pegar essas imagens aqui e, e aí ela completou, né? Ela você fez os arranjos que, isso. né, completaram as ilustrações ali, né? Ficou muito legal com as ramagens verdinhas, ficou muito bonitinho. E Essa aí, diagramação, né? A gente consegue fazer isso na diagramação. exatamente, a diagramação. E é, a Andrea fez esse complementou, né, na diagramação. E aí ficou bem bacana. E Ficou aí tinha lindo. imagem também, tinha imagem de uma imagem maior que a outra, né? Ficou, Uhum. ficou, realmente ficou bem bacana. Sabe? Ficou lindo. E aí, esse livro aí, a Andrea ajudou bastante na parte de diagramação, né, das páginas e tal. Nesse das capivaras, o livro ficou pronto. Então, Tá prontíssimo, né? o livro está praticamente pronto. Tem a capa, já tem a contracapa, já tem as páginas. Eu não sei nem se está numerado, eu acho que está, não sei. É capaz dele conseguir, a gente conseguir colocar ele antes ainda do que a gente está fazendo, então. Que já É, está tão prontinho, a gente pode fazer já. Aí, gente, já sim, tem lançamento aí, ó, para vir. é,
Aí, ao É, vivo e a cores, aí a gente já preparando já o livro já para vir. Qual o nome do exatamente. livro? Chama As Capivaras do Lago Cantante. Ai, gente, não tenho, não aguento isso. É muita fofura. E aí é bom que a gente entra no. Tem esse algoritmo aí das capivaras, né? Que tá todo mundo. Sim. Você falou que aí no Rio, né? Tá todo mundo com um monte de cor de Tem capivara. tudo de capivara, gente. Tem tudo, tem caderno, tem tudo que se possa imaginar de capivara tem. É É. impressionante. Até no seu lançamento você pode, se você fizer algum lançamento, algum contato, é fácil de achar qualquer coisa de capivara se quiser dar de brinde. É verdade. Fica bem bacana. Fica ótimo. E aí a gente pula para esse livro que a gente apresenta hoje na editora Panóplia, que é A Confraria dos Pelicanos, gente. Sim, temos novidades hoje. E a gente tem a honra de apresentar aqui na editora Panóplia o novo livro do Gilson, A Confraria dos Pelicanos. Gente, está demais a obra. É uma É, obra tocante, emocionante. Fala sobre amizade, fala sobre encontro, fala sobre fraternidade, fala sobre apoio, fala sobre questões psicológicas, né, das nossas psiques. Enfim, é, vale muito a pena você conhecer a história da confraria dos pelicanos, porque é. a capa ficou muito A bacana, gente. capa ficou muito bacana também. Esse também foi um dos exemplos que a capa me surpreendeu também, porque Muito legal. isso aí é. Eu tentei gerar outras capas antes, né? Mas essa era a época IA ainda não estava legal, não. Eu acho que agora o ChatGPT ele deu uma Um ano. melhora, assim, um upgrade incrível. Ele deu um upgrade incrível mesmo. Porque a primeira vez que eu tentei gerar essa capa, sabe, não ficou legal, sabe? Porque aí ficou, sei lá, não sei explicar não, mas não traduziu a essência do livro, né? Eu acho que essa Essa capa, sim. essa capa traduz bem a essência do livro mesmo. É quando você vai pedindo para gerar várias imagens, e na hora que chega essa, você fala, pronto, é essa. É, nasceu. Nasceu. Exatamente, Nasceu. nasceu. E aí, ó, a Eliane falou que tá uma lindeza e perguntou quem são esses pelicanos. Fala pra gente do livro. Então, o que acontece é o seguinte, também a partir de uma experiência pessoal também, né, é, que eu tenho um grupo a partir do meu grupo de amigos, né, é a partir do meu grupo de amigos, só que no caso nós somos a confraria dos Flamingos. Aí depois virou para os Pelicanos. Por que seria a confraria dos Flamingos? A confraria dos Flamingos foi por causa de uma série antiga que tinha, acho que chamava Justiça a Qualquer Preço, uma coisa assim, que era uma série dos advogados, que eles gostavam muito que era a série de uns advogados que gostavam de reunir na sacada à noite e tomar vinho e conversar e tal. Eles eram meio dandes, assim, né? Uhum. E eles se chamavam de Flamingos, né? Na série. E aí a gente pegou carona nessa brincadeira e aí eu fazia reuniões na época da faculdade, eu fazia reuniões no salão de festa aqui do meu prédio. E aí tinha as reuniões da Confraria dos Flamingos, Então né? existiu, né? Existiu a Confraria dos Flamingos. Até hoje, assim, é um grupo de WhatsApp ainda, né? A confraria ainda existe. O pessoal está meio disperso ainda, né?
Aham. mas eles estão lá, né? Então, assim, aí teve essa ideia, eu tive essa ideia, né, de fazer uma homenagem aos meus amigos, e aí essa homenagem, primeiro ela virou um conto no Edifício Solares, tem um conto no Edifício Solares que chama Confraria dos Pelicanos, e aí depois, conversando com a Gisele Stark virou para mim e falou assim, cada conto seu dava um livro. E aí eu cheguei e eu comecei a pensar nisso que ela falou. Eu falei assim, pô, mas qual desses contos aqui que eu ia gostar que virasse um livro, né? E aí eu cheguei a dois. Disso que a Gisele falou, nasceram dois livros. Um foi A Confraria dos Pelicanos, e o outro, que é um que também ainda está engavetado ainda, que é a Central dos Autônomos. Uhum. Né? Só que a Central dos Autônomos ele é mais, ele tem uma atmosfera mais descontraída, né? Que é um livro mais episódico, né? E, e ele não tem essa vibe inspiracional que teve a Confraria dos Pelicanos, né? Porque a Confraria dos Pelicanos, Sim. ela começou como um livro também, né, que seria um pouco descontraído assim, né? Que seria uma coisa, a princípio seria uma coisa quase meio que na vibe ali do Titãs Quebradiços, né? Minha ideia original era criar um novo grupo de amigos, né? Se envolvendo em várias histórias diferentes e tal, né? E aí o livro começou a tomar um rumo diferente, né? Especialmente quando entra o quinto elemento, que é a Bruna, que é um elemento feminino, né? E aí, mais uma vez, o elemento feminino, ele dá o seu charme ali, e aí a Bruna dá a ideia de, de fazer crescer a confraria, né? A partir das conversas com a Bruna, né? E aí vira uma coisa muito bonita. O livro acaba virando uma coisa muito bonita porque você vê os personagens, eles vão se quebrando e se reconstruindo ao longo do livro, sabe? E, e isso acabou ficou uma coisa tão Tá bonita e real, né? sabe? Ficou um negócio que assim, quando você acaba de escrever, é um negócio que você fala assim, eu não acredito que eu escrevi isso, sabe? É um negócio assim. É quando o livro tem vida própria, né? Exatamente. O livro ele tomou vida própria, ele começou a caminhar num sentido tão bonito, sabe? Que, que depois eu fiquei com vontade realmente de criar essa confraria mesmo, né? Ah, eu É, também fiquei com vontade de nossa, participar de uma conferia. a gente meio que montou, né, no WhatsApp ali, aquele grupo, né, o Refúgio Literário, mas ainda não chegou no nível ainda, né, da É. confraria ainda, né? Então, ficou um livro muito bonito, e na hora que eu acabei, eu falei assim, não, esse livro ele vai pro topo da lista, não tem jeito, sabe? Passou na frente de todos eles. Passou na frente de todos eles, eu falei assim, nossa, esse livro ele tem que sair, sabe? Porque ele ficou muito, sabe? Ele superou as minhas expectativas, sabe? Realmente foi impressionante. Esse livro
foi realmente foi uma experiência mesmo. Escrever esse livro foi realmente muito tocante para mim, né? Tô até meio emocionado na hora de falar, porque realmente assim foi realmente uma experiência mesmo, sabe? Foi diferente de tudo que eu escrevi até hoje, sabe? Que lindo. Porque quem lê vai entender o que eu tô falando, sabe? Vai. Ele é muito sensível, o conteúdo dele é bastante sensível. É, E a gente encontra ali pessoas que a gente gostaria de encontrar no dia a dia, em momentos isso. difíceis, né? Em momentos difíceis. Exatamente, sabe? Porque Amigos. a gente está num momento, né, onde está todo mundo meio perdido, meio desamparado, sabe? Tá todo mundo meio que precisando de um abraço, sabe? E eu acho que o livro é bonito exatamente por causa disso, sabe? Porque ele traduz essa necessidade universal, né, de você ter um abraço, de você ganhar um abraço, sabe? De falar, você não está sozinho, sabe? Aqui Essa você acolhida. pode. Oi? Essa acolhida, né, que a gente Essa precisa. acolhida, exatamente, entendeu? Tem aquela frase, né, que você se cure daquilo que você não conta para ninguém, né? E aí Exato. Que é o o que livro mais dói, né? Aquilo é, que a gente não conta pra ninguém é o que mais dói. é o que mais dói, exatamente, entendeu? E, e aí é muito bonito porque a proposta da confraria não é curar ninguém, né? É simplesmente as pessoas se permitirem desabar juntas, né? E isso é muito bonito, né? E isso aí você pode fazer, você não precisa necessariamente, né? Lógico que a Andrea como psicóloga aí a profissão dela é extremamente necessária, né? Ela também, mas assim, é, e em casos extremos, né? Você só precisa de um abraço, de um amigo, de falar assim, ó, você pode chorar no meu ombro, eu tô aqui. Sabe? E eu acho que uma das grandes belezas do livro é exatamente essa. É esse Né? acolhimento. E o quanto É, isso se torna difícil, né? Às vezes você só quer manter um ambiente que existe esse clímax, existe essa dificuldade, gente, no livro, que eu não vou contar qual é, óbvio, né? Mas, assim, começa a incomodar. O é, simples ambiente, né, ali, né, de acolhimento começa a incomodar. E por que que incomoda? Se é um ambiente só de exatamente. acolhimento, né? Existe, É, então, essa trama no livro que é sim, explicada, que é muito interessante. é, né? Existe essa necessidade, né, do sistema querer cooptar tudo, Tudo, né, exato. de querer transformar numa ONG, de querer burocratizar tudo, né? E aí, como que isso acaba sendo uma coisa assim, um tanto esmagadora ali, né? Para uma Sim. coisa que na verdade não precisava de nada disso, né? Era só era só acolhimento, era só, entendeu? E é o que você Sim. falou, como que isso incomoda, né? Como Porque que são só amigos em acolhimento. Mas por que que isso incomodou tanto exatamente, as pessoas, né? exatamente. E eu É, acho isso que vem, eu acredito assim, que possa vir no futuro uma continuação. Pelo que eu vi no é, final, pode sim, é né? verdade. Sim, né? Eu acho, Isso, eu acho. literalmente ficou a porta aberta mesmo, Sim. né? Ficou literalmente a Literalmente porta aberta. mesmo, literalmente, a porta ficou Literalmente, aberta. literalmente a porta ficou aberta, Não né? é uma analogia, gente. Literalmente a porta ficou aberta. A beleza dessa obra assim, é uma coisa gigantesca. Olha só. A Gisele falou, no fundo, a gente tem o nosso grupo.
Somos unidos, Best, falou com você. Isso, com certeza. A gente tem o nosso grupo. A Eliane falou assim, desamparo. Você usou uma palavra muito atual. E que emoção bonita, Gilson. A Eliane colocou quando você se emocionou. É, E ela botou assim, quebrar e reconstruir, fazemos isso na vida. A Gi colocou assim, ficou muito bom o livro. Gilson e eu nos falamos todos os dias, a gente vive sim, trocando ideias. é verdade. A Isso gente é se muito fala todo bom, dia né? mesmo. Isso é muito bom, gente, essa Isso é muito construção, bom. porque eu costumo dizer que o ofício da escrita ele é muito solitário, só que a gente encontra no caminho pessoas muito boas, muito incríveis, dispostas a compartilhar de verdade. É óbvio que não é sempre, a gente às vezes encontra pessoas que estão dispostas assim, usando de muito eufemismo, mas de levar vantagem, né? Vamos dizer assim. Mas não, a gente encontra pessoas muito honestas também. Eu acho que a maioria, vamos dizer assim, né? E pessoas muito boas que estão dispostas a dar as mãos mesmo. E isso é uma coisa que é riquíssima. Não existe preço, só existe valor. E também, assim, por exemplo, a própria emoção do Gilson mostra isso, porque o autor, não só o leitor é transformado, o autor também se transforma na publicação de cada livro, de cada texto. A gente É tem o nosso verdade. processo de transformação. E como ele mesmo falou, né, o livro ele surpreende a gente às vezes, porque a gente acha que vai começar de uma forma e ele toma outro caminho. E nisso existe, né, do autor deixar o livro livre para ele ser o que ele quiser, né, Gilson? Acontece muito isso, Exatamente. entende? Acontece muito isso, com certeza. E a gente, assim, nós somos muito privilegiados quando a gente encontra pessoas maravilhosas no nosso caminho. A gente tem encontrado. Eu só tenho a agradecer. Eu, nesse tempo todo em que eu comecei como escritora, depois como editora, eu só tenho a agradecer porque tem pessoas maravilhosas que a gente leva para a vida. A Com gente se certeza. encontra no mundo literário, mas a gente leva para a vida. E é, assim, uma coisa fantástica, né? É um privilégio muito grande. E, É Gilson, verdade. infelizmente, a gente vai precisar finalizar. Estamos chegando quase a 1h30, É. infelizmente. Mas olha, antes da gente encerrar, eu queria dizer uma coisa para você, de Hum. todo o meu coração, né? Que talvez você não escute com a frequência que você merece escutar. A sua escrita, ela tem uma força muito rara. Existe nela uma criatividade que é indomável. Desse tipo de criatividade que não se contenta nem em ficar em um único gênero, nem em um único público. Você vai do terror ao regionalismo, o infantil, conto, romance, com a naturalidade que revela não apenas o seu talento, claro que o seu talento também, mas uma intimidade muito profunda entre você e o que você escreve. Quando eu li, por exemplo, Terras e Dramas Sertanejas, eu percebi que você transformou o sertão em um personagem. Ele não é só um pano de fundo, ele pulsa, ele é mítico. Em Terror Não Tem Tamanho, eu vi uma habilidade sua de provocar medo com a precisão cirúrgica. A gente Nossa. realmente entra toda aquela atmosfera do medo. E aí a gente se depara com a delicadeza do Leonardo e a sensibilidade do Sapo Tobias. Então fica muito claro aqui que a gente está diante de um autor que entende profundamente a alma humana, Nossa, todas as idades. você tá querendo fazer chorar. Sim, esse é o objetivo. E agora, em A Ai, Ordem dos Pelicanos, você mostra que a sua literatura ela não para, Gilson. Ela não se acomoda, ela não se repete, ela só evolui. E a gente percebe isso livro após livro. Por isso que eu digo que você não ouve isso com a frequência que você merece ouvir. nossa, muito obrigado Você mesmo. é um escritor inquieto. E essa inquietude é um presente para a literatura brasileira.
Os seus muitos projetos, a sua dedicação às antologias, com cada autor, com cada essência de cada antologia, é um incentivo aos autores, principalmente aos autores que começam. E isso mostra que você não escreve somente para si mesmo, você escreve para abrir caminhos. Você sempre está disposto a abrir caminhos com a sua escrita. A sua obra, ela não é apenas um conjunto de livros, por isso que eu quis trazer a sua vida e obra aqui. Porque ela não é um conjunto de livros, é um legado. É um legado literário que inspira, que provoca, muitas vezes, que incentiva novos leitores. E, sem dúvida nenhuma, ocupa um lugar muito importante na literatura contemporânea do nosso país. Eu não tenho dúvida nenhuma de dizer isso. E olha, eu tenho muita alegria e, para mim, é uma honra muito grande conhecer você. Honra mesmo. Honra mesmo. Eu falo do fundo do meu coração, falo a mesma coisa. Principalmente porque eu sei que o seu livro, ele é um legado riquíssimo para as próximas gerações e para a literatura brasileira. Nossa. Para você, o meu respeito, além da minha amizade, e a certeza de que admiro muito a sua obra e de que realmente você deveria ouvir isso com muito mais frequência. Parabéns, de verdade. Muito obrigado mesmo. Nossa, caramba. Obrigado mesmo, de coração, sabe? Nossa, você me deu uma porrada no peito aqui que é até difícil. Só disse verdade, isso. Só disse verdade. Assim, eu faço minhas as suas palavras também, sabe? Poxa, sua amizade, seu carinho comigo, sabe? Sua obra também, né? Seus textos também são incríveis, sabe? Quando eu lanço uma antologia também, toda vez eu penso, né? Eu falo assim, né? Tomara que André possa participar também, né? Não vai ser a mesma coisa sem o texto da André também, né? Porque você é uma pessoa incrível, uma pessoa fantástica também. Você ajuda várias pessoas, sabe? Você ajuda a fortalecer esse impulso literário, né? Não só para mim, né? Mas para vários outros autores, né? Você também deveria ouvir isso com mais frequência, que você é a cola que une todos nós ali, né? Na panóplia ali, né? Então, assim, o nosso carinho, o nosso respeito por você é uma coisa incomensurável, né? E, obviamente, eu não estou só falando isso por falar, tem várias pessoas aí que reforçam o meu discurso, né? E você é mais importante, mais especial do que você pensa que é. Poxa, muito obrigada. Gratidão. Gratidão imensa. Gratidão imensa mesmo. Gratidão imensa mesmo. E olha, gente, a live vai ficar gravada, óbvio, né? Para a gente ver várias vezes e compartilhar. O livro A Confraria dos Pelicanos já está no canal. Mas eu falo também para vocês entrarem em contato com o Gilson para adquirir livros autografados, mas também pode acessar lá direto o nosso catálogo, tá? Que ele já se encontra lá, vale muito a pena. E Gilson, mais uma vez, seja muito bem-vindo à editora Panóplia com mais um livro. Nossa. Que a gente possa continuar essa jornada e verão muitos outros. E, mais uma vez, muito obrigada pela sua parceria.
É uma honra contar com os seus livros e deixo aqui mais uma vez registrado que eu tenho certeza que a sua obra é um legado para a literatura brasileira. Parabéns, de verdade. Muito obrigado. Faço minhas as suas palavras também, é uma honra, né, fazer parte aí do grupo da Panóplia, né, de poder trabalhar, fazer essa parceria tão bonita com você, né, essa parceria que a gente faz mesmo, né, e então você também, né, escreve livros incríveis também, né, eu quero comprar o seu livro, mas eu quero o seu autografado, das histórias, né, como contar histórias. Tá ótimo. E nossa, né? Eu acho que a gente fica até meio sem palavras, assim, né? Depois disso tudo que você falou, assim, nossa, eu tô bem emocionado mesmo, né? E eu só tenho a agradecer, gratidão por esse carinho, né? E só me resta tentar retribuir esse carinho o mais possível. Sabe? E eu espero que a gente continue nessa estrada aí por milhares, milhares de anos, né? Com certeza. E a gente vai caminhando junto e se fortalecendo, né? E de certa forma a gente a Gisele já falou, né? Nós somos a gente já tem a nossa confraria já, a gente só não colocou nome aos bois, só não deu nome aos bois, mas de certa forma a gente já é essa confraria já, né? A gente pode escolher um nome de um pássaro, outro pássaro aí que não seja né? Só falta isso, que já existe. Já obrigada, existe. Gilson. Muito Obrigado obrigada. Para as pessoas entrarem em contato com as suas redes sociais, né? E aí, quando a gente finalizar aqui, aí vocês podem clicar direto na rede social do Gilson e entrar em contato com ele também. E o Gilson também pode colocar outras redes sociais aqui no comentário depois que a live estiver gravada também, tá, Gilson? Que aí os seus leitores entram em contato, autores também, né? Para aumentar a nossa rede de amizades também. A gente fica por aqui e faremos outras lives com certeza. Certamente. E que o destino da Confraria dos Pelicanos seja um sucesso. Muito obrigada, Gilson. Muito obrigada a todos que participaram. Eliane, Gisele, Ed Soares, nossa, Helenita, obrigada, Helenita, a Gisele Silva. Muito obrigada por tudo e a gente se encontra aí na próxima aventura literária. Muito obrigada, Gilson. Obrigado você também. Até a próxima. Até a próxima. Um abraço.